Fala aí, galerinha do Anage Teens, tudo certo? Gustavo Trevisan por aqui mais uma vez. Muito bom estar aqui de novo, muito obrigado aí por poder gravar. E hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta muito interessante, né? Você já parou para se perguntar? A Bíblia é um livro tão lido, tão comprado, tão vendido, tão grande, mas todo livro muitas vezes a gente procura pelo próprio autor, né? Eu gosto de ler Spurgeon, C.S. Lewis, na nossa literatura nós temos Clarice Lispector, Chico Buarque, enfim, mas quem é o autor da Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? É muito importante a gente lembrar de que Bíblia, na verdade, ela vem da palavra biblioteca, que significa um conjunto de livros. A Bíblia ela é um conjunto de livros dividido em duas partes, duas grandes partes, né? O Antigo Testamento, que contém 39 livros, e o Novo Testamento, que contém 27 livros. No todo, isso dá 66 livros. Logo, não existe somente um escritor, mas são cerca de 40 escritores do texto sagrado, do texto bíblico. E então vamos tentar responder essa pergunta, né? Acerca do Antigo Testamento, nós começamos ali com o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e esses 5 primeiros foram escritos pelo grande profeta Moisés. Logo após vem o livro de Josué, que é um livro em anônimo, a gente não sabe quem escreveu. Assim como Josué, Ruth, 1ª e 2ª Reis, Neemias e Jó, são livros que a gente ainda fica naquele anonimato, sabe? De que a gente não sabe quem foi que escreveu, até porque são livros que não deixam claro quem escreveu. Pode ter sido algum israelita, algum patriarca, alguém que precisava contar essa história para o povo, enfim, a gente não sabe. Juízes, talvez tenha sido Samuel que escreveu, 1ª e 2ª Samuel. Samuel talvez estivesse ali como um compilador, né, das primeiras histórias, depois não, porque ele morreu, certo? Então 1ª e 2ª Samuel talvez também foi escrito talvez por Samuel, junto com Natã e Gade, profeta Natã. 1ª e 2ª Crônicas e Esdras talvez tenham sido escrito pelo próprio Esdras. Mas algo interessante é que os escritores de 1ª e 2ª Crônicas, eles são chamados de cronistas, e eles contavam essa história para aqueles judeus que voltavam do exílio babilônico e precisavam resgatar a sua identidade nacional, certo? A sua identidade. Esther talvez tenha sido escrito pelo seu personagem Mordecai, que faz parte da história, ou talvez por algum outro israelita, né? Agora nós entramos naquela onda dos livros poéticos, de sabedoria, né? Salmos, na verdade ele tem vários escritores, o principal deles é o rei Davi, escreveu a grande maioria dos salmos, mas a gente também tem salmos dos coraitas, salmos de Asaf, temos salmos de Salomão, salmos de Moisés e salmos que também não se sabe quem escreveu. Os livros de Provérbios, Cantares e Eclesiastes foram escritos pelo filho do rei Davi, o grande rei Salomão. E de uma maneira geral, os profetas maiores, na verdade, são compilados das profecias dos profetas, que podem ter sido compiladas pelos próprios profetas ou por amigos próximos, por pessoas próximas que compilaram num rolo todas aquelas profecias. E a mesma coisa com os profetas menores, certo? São a história ali das profecias dos profetas menores, que na verdade foram reunidas talvez pelos profetas ou por algum outro israelita que precisasse espalhar aquela mensagem. Quando a gente chega no Novo Testamento, a mensagem fica um pouco mais simples de se entender quem escreveu. Sobre os evangelhos, quem escreveu Mateus foi o próprio Mateus, certo? Apóstolo Mateus. Quem escreveu Marcos foi Marcos, um discípulo de Pedro, que escreve aos romanos o evangelho de Marcos. Lucas foi escrito pelo grande médico amado Lucas, como diz o apóstolo Paulo. Ele não escreveu somente o evangelho de Lucas, mas ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreve esses 2 livros, né, para compilar, para explicar claramente a mensagem desde Cristo até a continuidade do ministério apostólico dos apóstolos, que continua até os dias de hoje, como a gente sabe, né, o Atos 29. Mas enfim, o evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, não somente João, mas ele também escreve 1ª, 2ª e 3ª João, e escreve o livro de Revelação, né, de Apocalipse, que é o último livro encontrado na Bíblia. Temos aquela loucura de 13 cartas, se não me engano são 13 cartas, do apóstolo Paulo,
Desde Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, escritas tudo pelo próprio apóstolo Paulo. E logo na sequência vem a carta aos Hebreus, que é uma grande incógnita, né? Nós não sabemos quem escreveu foi Barnabé, se foi Apolo, se foi Paulo. A grande questão é que é uma carta incrível, você precisa ler essa carta, mas o escritor fica no anônimo. Depois nós temos a carta de Tiago, que foi escrita pelo irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém, Tiago. Depois 1 e 2 Pedro, escritas pelo próprio apóstolo Pedro. E a carta de Judas, que foi escrita não pelos cariotes, mas escrita pelo irmão de Jesus. Ok, Gustavo, mas eu devo confiar nesses escritos sagrados? E se eu devo confiar, por que eu devo confiar? É muito interessante essa pergunta, porque de fato algumas pessoas nos questionam acerca do tipo, não, mas depois de milhares de anos de história do Novo Testamento, os documentos se perderam. Como eu posso confiar num documento milenar? Cara, é muito interessante porque nós temos muitos documentos gregos, nós temos muitos documentos, né, de filósofos, temos muitos documentos de poetas, temos os próprios escritos de Homero, que são documentos gregos muito antigos, né, de Platão, que as pessoas confiam no dia de hoje. Mas a grande questão é que o Novo Testamento bíblico, ele é o documento grego mais confiável no quesito histórico que existe. São mais de 6.000 manuscritos do Novo Testamento encontrados. São quilômetros se você colocar um em cima do outro. E cara, dão mais de milhões de páginas, daí uns milhões de páginas do Novo Testamento que nós encontramos. Pela quantidade de cópias que nós encontramos, datadas do século 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 4, 5 depois de Cristo, nós podemos, os eruditos, os estudiosos podem facilmente comparar cada cópia e remontar exatamente como era o Novo Testamento. É por isso que nós podemos confiar nesses textos. Se algum dia alguém te disser assim, não, mas por que, né, se perderam algumas coisas do Novo Testamento, eu não posso confiar num documento que se perderam algumas coisas. Tá, me prova, não existe nenhuma evidência de que documentos do Novo Testamento foram perdidos, de que foram adulterados, não existe. É o documento mais historicamente confiável que existe na Terra. Sobre o Antigo Testamento, mas é que a Bíblia dos católicos tem mais livros do que o protestante. A grande questão é que o cânon do Antigo Testamento que nós protestantes cristãos usamos é o mesmo cânon que os judeus usavam. Foram os católicos que acrescentaram livros. Os judeus não usavam esses outros 6 livros que a Bíblia católica possui. Eles não usavam os livros de 1 e 2 Macabeus, ou de Tobias, ou de Judite. Não, o cânon de 39 livros que os judeus usavam são exatamente esses que nós usamos, do Pentateuco, dos proféticos, enfim. Essa é a grande questão. Nós podemos e devemos confiar na Escritura Sagrada. Nós precisamos ler ela e colocar em prática ela no nosso dia a dia. Mas Gustavo, depois de toda essa informação, de onde vem o conteúdo do Antigo, do Novo Testamento? De onde vem esse conteúdo do que a gente chama de cânon bíblico, né? Que é cada livro da Bíblia, que é todo livro da Bíblia incluído, né? Na Bíblia a gente chama de livro canônico, faz parte do cânon da Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Ou seja, todo o conteúdo que a gente lê nesse livro tão maravilhoso foi inspirado diretamente do trono de Deus. Cada palavra, cada versículo, cada vírgula vem do coração de Deus para aqueles autores. E é muito louco, porque cada autor em um tempo diferente, em um lugar diferente, numa cultura diferente. Não existe um texto bíblico que entre em contradição. Não existe um texto bíblico, mais de 40 autores de diferentes épocas. Nenhum texto bíblico entra em contradição. Isso, além de mostrar a autoricidade bíblica, de que nós podemos confiar na Bíblia, também mostra o zelo do nosso Pai, ao nos dar uma revelação segura, uma revelação perfeita que nós podemos confiar. Leia a Bíblia porque ela revela Deus para o mundo. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Você precisa ler essa Bíblia e não tenha medo de que seja mentira. Você pode confiar nisso. Amém? Então, mano, espero que esse vídeo tenha edificado você. Deus te abençoe. Curte, compartilha, manda esse vídeo pra galera. E é nóis, falou!